Fala pessoal, tudo bem? Professor Aislan aqui do canal Geografia Lúdica em mais um podcast. Hoje esse podcast é sobre a estrutura interna da Terra. Vale a pena você parar, vale a pena você escutar. Justamente para quê? Para você atualizar os seus conhecimentos, certinho? A Terra divide-se em camadas concêntricas de diferentes composições e estados físicos. Essas camadas dividem-se em crosta terrestre, manto, núcleo externo e núcleo interno, ok? Crosta terrestre. Essa camada contém os materiais relativamente mais leves e com baixas temperaturas de fusão, que constituem diversos compostos de sílica, alumínio, cálcio, magnésio, ferro, sódio, potássio, combinados todos eles com o oxigênio, tá? A nossa crosta, ela pode ser subdividida em duas porções bastante diferentes, ou seja, a crosta continental e a crosta oceânica, certinho, pessoal? Guarda aí essas informações sobre a crosta terrestre. O manto. O nosso manto, ele é constituído pelos materiais de densidade intermediária deixados na porção média da Terra, após os materiais mais pesados terem mergulhado para o centro do planeta e os materiais mais leves terem ascendido para a superfície, ok? Os primeiros 700 quilômetros do manto são denominados de manto superior, enquanto os 2.200 quilômetros restantes são chamados de manto inferior. Esse manto, ele é composto por rochas formadas por compostos de oxigênio, com ferro, magnésio e também a sílica. Vamos falar agora sobre o núcleo. O núcleo terrestre, composto basicamente por ferro, é a massa central, gente, do planeta. Ela tem aproximadamente 7.000 quilômetros de diâmetro. Toda essa densidade, ela aumenta com o quê? Justamente com a profundidade. O nosso núcleo compõe somente 16% do volume da Terra, mas devido à sua elevada densidade, é responsável por 32% da massa do planeta, ok? Dentro desses informes, na composição da Terra, do total de 93 elementos químicos naturais existentes, 9 formam 99% da massa referente à crosta terrestre, tá? Alguns elementos eu posso citar para vocês aqui, como oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio e também o titânio. Dois destes que eu citei para vocês, justamente o oxigênio e o silício, eles são consistentes de elementos não metálicos, tá? Formando juntos cerca de 3/4 da crosta terrestre, certo? Lá nas camadas internas, a crosta terrestre há a presença de cerca de 2.000 tipos de diversos materiais de origem minerais, dos quais a grande maioria é formada por composições entre mais de um elemento químico, tá? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, os silicatos são os compostos mais abundantes entre os minerais que formam a massa da camada interior da crosta terrestre, certo? Pessoal, então assim, todas essas informações, você precisa fixar esse conteúdo, ok? Pra gente terminar essa parte, tá? A litosfera é a camada mais rígida, resistente e sólida da Terra. Essa camada inclui a crosta e a porção mais externa do manto superior. Pessoal, a litosfera terrestre varia enormemente em espessura, desde próximo aos 10 quilômetros em algumas, na verdade, áreas oceânicas, até mais de 300 quilômetros em algumas regiões continentais, tá? Abaixo da nossa litosfera, ainda lá no manto superior, existe uma grande zona na qual a temperatura e a pressão são muito elevadas, certo? Nesse sentido, por apresentar altas temperaturas, parte do material nessa camada apresenta-se parcialmente fundido ou mais próximo ao estado de fusão. Dentro dessas condições, as rochas perdem muito da sua resistência, tornam-se plásticas e fluem vagarosamente, bem lentamente, ok?
Essa zona é conhecida como astenosfera, tá, professor? Astenosferas. O limite entre a astenosfera e a litosfera compreende o limite entre materiais sólidos e plástico, mas não corresponde a mudanças fundamentais na composição química. O fato de essas duas zonas possuírem diferentes resistências determina quando ambas são sujeitas à ação de forças, ou seja, a tendência da litosfera de se comportar como uma camada rígida e frágil, enquanto a astenosfera como um elemento extremamente sólido, ok? Pessoal, mais um podcast aqui na Geografia Lúdica do professor Aislan. Um abraço para todos e até o nosso próximo capítulo.